Então, nós vamos buscando nos desligar de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, deixando o nosso coração tranquilo e aberto e buscando a nossa conexão com toda a espiritualidade que trabalha conosco no acolhimento de amor. Nós vamos sentindo a presença de nosso Espírito protetor, este irmão que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos buscando a elevação e agradecendo a presença daqueles espíritos que fazem uma limpeza e protegem o nosso lar, para que possamos fazer esta reunião, este encontro, com muita tranquilidade e com muito amor. Vamos buscando a ligação com aqueles espíritos que nos ajudam a compreender a tudo aquilo que iremos conversar, que estão conosco, nos inspirando a compreensão e dividir com todo o grupo as experiências pelas quais passamos e tanto enriquecem o encontro. Os médiuns vão se ligando aos mentores que trabalharão na Câmara de Passes. E todos juntos, numa grande fraternidade, vamos nos ligando a Maria, a Mãe de Jesus, que derrama sobre nós todo o seu amor. Nós vamos sentindo o nosso coração se completando deste amor infinito, nos tornando mais leves, nos aproximando de Jesus. Caminhamos até Jesus e, ao encontrá-lo, nós vamos agradecendo a Ele por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que Ele nos deixou, que hoje nos orientam e nos mostram o caminho que precisamos seguir. Jesus nos indica e nos acompanha até o nosso Pai. E à frente de Deus, humildemente, nós agradecemos pela presente encarnação. Agradecemos por todos os desafios que se apresentam na nossa vida, que nos servem para que possamos aprender. Agradecemos a tudo que somos, a tudo que temos. Pedimos ao nosso Pai que aceite de nós a nossa prece e nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E ligados a Deus, Jesus e Maria, a toda a espiritualidade amiga que está conosco neste momento, nós vamos dando início ao trabalho de acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito bem. Todos estão... Vou pegar um pouquinho só aqui. Todos estão bem? Sim, graças a Deus, sim. Então, tá bom.
Ele está todo mundo indo, quase que foi todo mundo já. Pronto, só sobrou a gente agora. Não, falta o Emília. Eu vou ficar. Eu sei. Bom, vamos lá. Hoje, a página de hoje é Na Luz da Vitória. É o nome do livro, né, que a gente está estudando. E começa assim. E assim caminhará na estrada terrestre, aprendendo a amar e a construir, auxiliar e suportar com heroísmo e paciência, até que te ausentes do plano físico, na luz da vitória sobre ti mesmo. E se perguntares ao Senhor da vida o porquê de tudo isso, ele te dirá certamente: sim, enviei-te os necessitados do mundo, para que pudesses igualmente atender à tua necessidade de elevação. Quem falou isso foi nem. A vida na Terra não é um mar de rosas, ou um jardim de rosas. Embora haja situações agradáveis, pessoas amorosas, oportunidades valiosas, nem tudo são flores. Indiscutivelmente, todos nos deparamos com momentos turbulentos, portas fechadas, pessoas difíceis de conviver. A experiência física não é um oásis de férias permanentes, mas um campo de lutas onde se forja o nosso aprimoramento espiritual. Cada um de nós que vem à Terra vem com um objetivo especial: atender às próprias necessidades de elevação. Jesus nos conclamou a buscarmos a perfeição, assim como perfeito é Deus. E sabemos que essa busca é um processo longo e progressivo, que não se conquista do dia para a noite. Por isso, Deus nos oportuniza as diversas encarnações para que esse projeto se concretize. Um dia, Jesus foi o Espírito imperfeito, como nós, mas através de seu esforço, alcançando em diversas etapas encarnatórias, ele chegou à condição do Espírito mais puro que surgiu na Terra. Tanto é assim que Deus nos oferece Jesus como modelo e guia da humanidade. Alguém poderia questionar o motivo pelo qual Deus nos quer perfeitos. Não seria melhor cada um ficar como está? É uma boa pergunta. No Espiritismo, contudo, encontrei uma resposta que me convenceu pela lógica de seu fundamento. O sofrimento e a felicidade são proporcionais ao grau de pureza do espírito. Ora, quanto mais o espírito vai evoluindo em amor e sabedoria, mais ele é lúcido para distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que lhe convém daquilo o que lhe convém daquilo que não lhe convém, fazendo, portanto, boas escolhas e tendo boas atitudes. A consequência outra não será que não a felicidade da colheita de tudo aquilo de bom que ele plantou. Evidentemente, esta plantação nem sempre se fará em terreno fácil, porque geralmente, diante das facilidades da vida, pouco ou quase nada nos empenhamos no trabalho de autossuperação. Mas é diante do terreno pedregoso que o lavrador tem que se empenhar com mais afinco, para que a semente brote, vingue e dê frutos. Tendo observado que o homem mais cresce no período de dificuldades. Tenho observado que o homem mais cresce no período de dificuldades. Sem elas, tendemos à acomodação. Assim, diante das dificuldades que batem à nossa porta, a revolta, o desânimo, o esmorecimento e a fuga jamais poderão apresentar medidas em favor da nossa felicidade. Isso porque, na capacidade de enfrentamento do obstáculo, é que iremos aprimorar os talentos de nossa alma, ainda imperfeita. E os problemas surgem exatamente nas áreas em que nosso espírito está mais necessitado de elevação. Algumas pessoas dizem reclamando: tudo na vida eu tenho que conquistar com muita luta, muito esforço, muito suor. Nada cai do céu, nada vem fácil para mim.
É provável que esses espíritos já tenham tido facilidades em outras experiências e não tenham sabido valorizar as oportunidades recebidas. Desperdiçaram situações favoráveis, caíram na ociosidade, não foram diligentes, perseverantes, atentos e deixaram a semente sufocar na terra descuidada. Agora voltam em uma nova experiência na terra, para adquirir as virtudes do esforço, da conquista, da perseverança, aproveitar as oportunidades de crescimento, até que um dia esses valores estejam definitivamente incorporados ao seu patrimônio espiritual. Esse simples exemplo, por ser transportado para as demais áreas problemáticas da nossa vida, e cada um descobrirá o que os problemas lhe estão querendo ensinar, que virtudes eles lhe estão treinando. Por essa razão, a espiritualidade nos diz que, em nossas experiências na Terra, precisamos empreender a jornada do herói, aprendendo a amar, a construir, a auxiliar, a sermos pacientes, para que um dia possamos deixar este plano na luz da vitória. Não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre as próprias imperfeições milenárias, que tanto nos fazem sofrer. Sei que não sairemos perfeitos desta experiência, desta atual experiência. Nem é esse o objetivo. O propósito é de que possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Então, esse negócio de resistir a uma versão melhor de nós mesmos apenas acabará nos criando mais problemas, mais dor, mais sofrimentos. Não vamos mais ceder aos impulsos da revolta, porque a vida não tem sido do jeito que gostaríamos. A vida nunca pode estar contra nós, porque nós também somos a vida. Portanto, o que nos parece problema é apenas um meio de que a vida se vale para extrair de nós o melhor que ainda não soubemos oferecer. Este é o fluxo da evolução. Quando entramos nele, a luz da vitória nos aguarda. Muito legal. O que vocês acharam da página de hoje? Ótima, perfeita. Excelente reflexão. É isso que eu ia falar. Profundas reflexões. Faz a gente pensar, né? Sim. Vamos tentar analisar parágrafo a parágrafo para a gente ver o que a gente pode tirar de melhor dessa página, né? Começando assim: e assim caminharás na estrada terrestre, aprendendo a amar e a construir, auxiliar e suportar com heroísmo e paciência, até que te ausentes do plano físico na luz da vitória sobre ti mesmo. E se perguntares ao Senhor da vida o porquê de tudo isso, ele te dirá certamente: sim, enviei-te aos necessitados do mundo para que pudesses igualmente atender à tua necessidade de elevação. Neymar trouxe para nós esse parágrafo. Bom, aqui a gente vê que mesmo quando estamos trabalhando para o próximo, algo se reverte em benefício para o nosso crescimento, não é verdade? Verdade. Então, às vezes a gente está fazendo, eu estou aqui porque eu gosto de trabalhar pelo outro, né? No final das contas, se a gente for entender e analisar bem o que Meimei falou nessa colocação, é que essas pessoas Jesus envia para nós, porque com o nosso trabalho nós vamos reverter em benefício delas mesmas, né? Claro, mas elas estão para nos ensinar. Nos ensinar. Esse é o ponto, né? Então, muita gente se acha que, por estar ajudando os outros, está fazendo a parte dela, né? Essa pessoa está fazendo a parte dela. É claro que está ajudando o outro, isso reverte em benefício para ela pelo fato de estar ajudando. Mas se ela pensar somente nisso, ela não vai aproveitar o melhor benefício que ela tem, que é o próprio crescimento. Mas como que as pessoas necessitadas podem nos ensinar? Quem já trabalhou quem já fez algum trabalho de assistência social, assistência espiritual,
vai saber responder disso. Alguém poderia ajudar a gente? Eu, quando faço, às vezes, entrega de lanche nas ruas, às vezes, muitas pessoas falam obrigado, mas às vezes tem um ou outro que fala coisas que tocam o meu coração, no sentido de que ele está naquela dificuldade e ele ainda tem palavra de fortalecimento para passar para mim. Uhum. Ele se vê naquela situação, mas ele encontra forças para estar vivenciando aquilo. É uma experiência que ele consegue entender que aquilo serve para o crescimento espiritual dele. É inesperado até às vezes a gente ouvir de uma pessoa que está numa condição extrema de dificuldade. Você vai fazer uma doação para ela e ela te reverte em ensinamento, É. né? E nesse momento, a gente, às vezes, por preconceito, a gente não percebe isso, mas a gente percebe que no meio dessas pessoas existem espíritos muito De iluminados, luz. né? E você se sente pequeno até. Uhum. Às vezes eu me sinto até pequena de estar ouvindo, falei, gente do céu, eu aqui, às vezes, né, a gente às vezes reclamando de alguma coisa e essa pessoa nessa condição ainda me dá esse ensinamento, esse tapa na cara. Tá certo, é isso aí. E, É e, isso que você acabou de falar. e a gente vem, né, com aquele sentimento de que eu estou ajudando, né? E a gente É, percebe que o que a gente está dando é o pão, porque ele me reverte. muitos deles, o espiritual, eles já estão fazendo, né? E isso precisa tocar o nosso coração de uma forma um pouco diferente, né? Porque essas pessoas que a Solange falou, por exemplo, que estão na rua, elas estão passando por dificuldades muito grandes, né? Alimentação, frio, desconforto de todo gênero, né? E, e aí a gente olha para nós, olha para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente tem, para as dificuldades que tem na vida, e essas pessoas nos trazem um ensinamento de que tudo que você passa de dificuldade é nada perto do que essas É pessoas, nada. né? E aí você ganha forças para poder vencer essas dificuldades de uma forma um pouco diferente, né? E a gente vai Você ver. acaba se Oi, pode Desculpa, a gente acaba se sentindo até envergonhado, né? Com seus pensamentos, fala assim, caramba, Ainda bem que ninguém escutou nossa, meu pensamento, né? sim, Júlia, você ia falar alguma coisa. Eu tenho também essa experiência de rua e eu ia falar justamente isso. Quando você entrega um alimento e vê fé nos olhos das pessoas, vê o agradecimento, mas primeiro a Deus por estar permitindo que ele recebesse aquilo, isso é uma lição que a gente leva para sempre. Porque quantas vezes a gente não tem a fé, É a gente verdade. tem os problemas e não entrega nas mãos de Deus, e eles entregam os dias todos deles. Pode não ser a maioria, pode não ser todos, mas eles têm uma fé impressionante em Deus. Eles sabem que eles não estão desamparados. E isso é uma Isso lição é e tanto. ensinamento. Ensinamento para nós, né? Eu sim. vou contar uma experiência minha. Eu, quando tinha aí perto de uns 19, 20 anos, eu participei do recenseamento demográfico do IBGE, né? Então, eu fui fazer recenseamento. Eu peguei a região que eu peguei era no bairro onde eu morava. E eu fui visitando as casas, né? E aí uma vez entrei numa casa de uma pessoa que eu conhecia, que frequentava os mesmos lugares que eu. Não era amigo dessa pessoa, né? Eu só conhecia de vista, sabe? Conhecia um pouco o ambiente dele, né? E aí eu vi aquela pessoa, sabe, de uma forma diferente.
quando eu entrei na casa dele e vi as dificuldades que ele passava para viver, aquilo me transformou de tal forma que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu sempre, aquela pessoa me chamava a atenção, ou eu via na rua, tal, conhecia, mas depois que eu fiz o recenseamento na casa dele, aquela pessoa ficou num nível mais elevado dentro do meu conceito, justamente pelo esforço e pela vitória que ele tinha sobre as dificuldades dele, né? E isso a gente pode enxergar em qualquer lugar. Não é só trabalhando na rua, não é só fazendo recenseamento, mas às vezes no nosso trabalho, se a gente conhece, se a gente conversa, se a gente tem a empatia, se a gente procura ajudar as pessoas que trabalham conosco, né? A gente consegue perceber isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, alguma experiência que vivenciou? Então, tá bom. Próximo parágrafo. A vida na Terra não é um jardim de rosas. Embora haja situações agradáveis, pessoas amorosas, oportunidades valiosas, nem tudo são flores. Indiscutivelmente, todos nos deparamos com momentos turbulentos, portas fechadas, pessoas difíceis de conviver. A experiência física não é um oásis de férias permanentes, mas um campo de lutas, onde se forja o nosso aprimoramento espiritual. Vou falar, acho, pela maioria dos que estão aqui, né? Há um tempo atrás, a gente buscava a felicidade e as dificuldades eram encaradas como apenas um impedimento para que conquistássemos a felicidade, não é verdade? A gente estava sempre em busca da felicidade e os problemas apareciam e a gente falava que aquilo estava impedindo a nossa felicidade. E hoje, você já consegue enxergar a dificuldade de forma diferente? As dificuldades aparecem para a gente poder progredir, para a gente passar por elas com leveza, com tranquilidade, com muita fé. Uhum. Não é? É um grande Se a gente aprendizado. ficar vivendo numa boa, sem preocupação, sem problema, a gente não vai para lugar nenhum, fica estacionado no mesmo. Não cresce, né? Não aprende nada. A gente já entende isso, né? Porque Já entende, está na pelos estudos cabeça. que a gente estava fazendo, tudo aquilo que a gente vem aprendendo nos nossos encontros, isso já está na nossa mente. Mas nós estamos conseguindo transferir isso para o nosso coração? O que significa isso? Nós não vamos ser perfeitos nisso que eu vou falar agora, tá? Mas quando o problema vem, a gente já consegue, depois do primeiro impacto, a gente já pensar e falar assim, bom, o que eu preciso tirar de aprendizado disso daí? Ou se isso veio para mim, significa que eu preciso passar por isso por algum motivo que eu não conheço? A gente já consegue fazer isso? Eu acho que já. Eu acho que já, em alguns Sim. problemas. Pode ser que eu seja, né, amanhã ou depois encontre um problema que eu não tenha tanta facilidade. Uhum. Mas, por enquanto, as coisas que cruzaram meu caminho, eu consegui, né, resolver e aceitar com mais facilidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu concordo com a Leda, exatamente isso. Eu me vejo na mesma situação. Em outros tempos eu me revoltaria. Hoje o que se apresenta, eu já consigo discernir que é para o meu aprendizado, para o meu crescimento e para a gente tentar passar pelo problema enfrentando sem revolta. Muito bom. Que só complica, né? Se a gente se revolta, só complica mais a situação, não vai resolver o problema. A gente fica gastando energia com pena da gente mesmo, né? O problema Sim, não vai se solucionar. Pode falar, Silvane. eu acho que a coisa fica mais densa, porque a gente fica sofrendo por antecipação, não consegue raciocinar algo que tem que raciocinar, aí fica naquela bola de neve.
Era Não, isso que eu ia falar. Era isso que assim, eu ia falar. agora eu consigo, assim, no primeiro impacto eu me, tipo, ainda Desestabiliza um pouco. é, ainda fico meio abaqueada. Aí eu paro para refletir, calma, não é assim, né? Eu tenho que pensar um pouco mais, aí eu consigo tentar enfrentar aquilo para conseguir resolver, entendeu? Dentro daquilo que a gente já estudou até hoje, a gente já compreende que quando a gente entra nesse pensamento diante de um problema, né, de um desafio qualquer que apareça na nossa vida, quando a gente se abate com ele, a gente cria uma atmosfera ao nosso redor muito densa. Muito densa, você não consegue sair da caixinha. Que nos ajuda a ficar no chão. Além disso, perto daquilo que a gente já estudou, a gente já sabe que quando a gente entra nessa situação, nós atraímos espíritos que são afinizados com esse tipo de vibração. Então, além de a gente estar passando pela dificuldade, a gente atrai para nós espíritos que nos deixam mais para baixo ainda. E aí a É, dificuldade se torna cada vez maior, né? E se a gente não aprender de alguma forma, e não conseguir de alguma forma sair daquele pensamento, redemoinho. daquele estado de espírito, a gente vai até resolver o problema, a gente vai sofrer demais, né? Né? Tem um ditado que diz, né? A dor é obrigatória, o sentimento o sofrimento é opcional. O que significa? Que a gente vai passar pelos problemas, mas o sofrer por eles depende do nosso estado de espírito, depende de como a gente enxerga a coisa. Pode falar, Rô. Aí, quem Não, vai? pode falar. Não, vai, Juliana, não, pode falar. Aí vai o tempo que, vou falar por mim, que eu demoro para sair desse fundo do poço. Eu acho que quanto mais eu aprender a diminuir esse tempo lá embaixo, a minha vida vai ser melhor e eu vou estar mais próximo do meu aprimoramento pessoal. Quanto tempo que, na hora que eu estou lá embaixo, eu fico. Se eu trabalhar esse problema há muito tempo, eu vou ficar muito tempo. Agora, se eu conseguir me reerguer rápido, essa descida é rápida, então o aprendizado também ele chega mais rápido. A gente já tem condições de entender uma coisa, né? Quando que a gente não vai cair na presença desses problemas? Quando a gente for um espírito superior. Então, cair faz parte do nosso andar. Faz parte, a gente tem que aceitar isso. Como é que a gente vai medir, então, a evolução se eu sempre vou cair? É exatamente da forma que a Juliana falou. Você vai medindo quanto tempo você fica lá embaixo, né? Não estou dizendo quanto tempo você leva para resolver o problema, mas quanto tempo você deixa para que aquele problema te afete negativamente, né? Era justamente isso, Sérgio, que eu ia falar. Antigamente, tem um impacto ainda o problema, mas eu acho que eu fazia do problema o dobro, o triplo, porque eu não consegui. A solução demorava muito mais pelo meu desespero, entendeu? Agora, o que a Silviane também falou, eu consigo parar, respirar, pensar, o que eu posso fazer? O que eu tenho que aprender? Eu vou por aqui, vou por ali, amanhã eu vou perguntar aqui, entendeu? É o que a Juliana também falou. O tempo eu está diminuindo, que eu fico naquele problema. Muito bom. É que, geralmente, quando o problema aparece, a gente fica olhando para o problema e não para a solução. É. Exatamente. A solução parece que para mim não vinha. O meu filho sempre falou, mãe, você é desesperada, calma, tem jeito. Ele sempre falou. E hoje eu vejo que ele estava certo. É o que vocês estão falando. Eu estou aprendendo a enxergar a solução. O problema ele vai estar lá, né? A gente Já está lá. o problema ainda põe mais coisa naquela linha, né? Aumenta aquela coisa de uma maneira maior do que o problema realmente é. Porque a gente começa a ver mais problemas em cima do problema.
Em vez de ver a solução, fica, mas pode acontecer mais isso, mais aquilo, mas E se eu fizer aquilo, e se acontecer aquilo outro? Nossa, e aí tem nesse momento, você fala assim, por que que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? Eu sei que não é fácil a gente falar dessa forma para aqueles que nesse momento estão passando por uma dificuldade grande, né? Porque quando você tem uma dificuldade grande, ela pesa nos ombros da gente de alguma forma. E aquilo que a Juliana falou, né? A gente cai, e cai realmente. E não é para se sentir com vergonha porque cai, porque isso faz parte do grau evolutivo que nós temos ainda, né? O que a gente não pode fazer é permanecer por isso durante muito tempo, porque quanto mais tempo a gente carregar isso nos nossos ombros, mais energia nós vamos gastar com o problema e não com a solução. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nesse parágrafo? não. Então vamos para o próximo aqui. Cada um de nós que vem à Terra vem com um objetivo especial: atender às próprias necessidades de elevação. Jesus nos conclamou a buscarmos a perfeição, assim como perfeito é Deus. E sabemos que essa busca é um processo longo e progressivo, que não se conquista do dia para a noite. Por isso, Deus nos oportuniza as diversas encarnações, para que este projeto se concretize. Um dia, Jesus foi um espírito imperfeito, como nós, mas através de seu esforço, alcançado em diversas etapas encarnatórias, ele chegou à condição do espírito mais puro que surgiu na Terra. Tanto é assim que Deus nos oferece Jesus como modelo e guia da humanidade. Interessante, lendo esse parágrafo aqui, o que eu percebi é que, como a gente encarnado, né, que esquecemos de tudo aquilo que envolve nossas vidas anteriores, né? Como que a gente, como encarnado, os objetivos, eles são obscurecidos. E aí, aqui na Terra, a gente passa a buscar as necessidades materiais, mais as materiais, e não tanto as espirituais, não é verdade? Se a gente olhar a humanidade, a gente vê que eles estão numa busca frenética por conquistar as coisas materiais. Não, E é verdade. estão Cada vez mais. cada vez mais. Cada vez mais. Poucos estão em busca de conquistar as coisas espirituais. Não é verdade? Aí eu pergunto, eu já perguntei isso algumas outras vezes, vou perguntar de novo. Quanto tempo no dia investimos no nosso crescimento material versus o que investimos no nosso crescimento espiritual? Você quer que a gente responda? Eu agora, nos dias Mais de que agora, antes. eu estou mais no espiritual do que no material. Pela Eu minha também. posição, não é? Eu Então, posso também. dizer isso realmente. Mas eu acho que já Todo foi ao dia. contrário. Todo dia agora eu faço mais de uma leitura. Hoje eu li um outro capítulo do livro que a gente está estudando, pego o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, ou então procuro alguma coisa no YouTube referente à parte espírita. Toda hora estou procurando alguma coisa. Praticamente, muito pouco assim, eu assisto televisão. Para não falar que não assisto, de vez em quando assisto, né? Fazer companhia para o meu marido. Mas, assim, não tenho mais interesse em me fixar na televisão. Não tenho mais interesse. Mas aqui, isso que vocês falaram é importantíssimo, tá? E é esse o caminho mesmo, tá? Mas o que estamos falando é a conquista espiritual. Então, a conquista espiritual, a leitura, a, a dedicação às vibrações, por exemplo, tudo isso ajuda a nos manter com o nosso pensamento, o nosso estado de espírito mais elevado, tá? Mas a conquista espiritual é a autotransformação. E a autotransformação, ela não acontece quando a gente está lendo. Quando a gente lê,
a gente enxerga caminhos diferentes, mas isso não significa que a gente vai pegar esse caminho, né? Então, essas conquistas, essa busca do nosso crescimento espiritual está no dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa As convivência. relações com as pessoas que nos cercam, Sim. no trabalho. É Isso. o que eu Verdade. faço com o que eu aprendo Daquilo que você lê. é que eu vou estar buscando a minha elevação espiritual. É colocar em prática pelo menos um pouquinho. É verificar nas relações se eu estou sendo a pessoa que eu deveria ser. E se não sou, voltar atrás, pedir desculpa, refazer, tentar não repetir. Então, mas a Juliana tem mais possibilidade, né? Mais Do possibilidade de treinar isso no dia a dia. Ah, tá. Nas No relações, dia a dia, principalmente no isso, trabalho, isso né? que é, Entendi. justamente. Uhum. Mas não é só com as pessoas que acontecem isso. Nós estamos falando que as dificuldades aparecem para nos ensinar, não é verdade? Sim, Sim. É nesse momento. Então, por exemplo, aquele dia que estava chovendo e que foi sair com o cachorro, pegou chuva e ficou mal, não é isso, né, Leda? O que isso tem que ensinar para você? Essa semana passada foi toda semana, todos os dias. O que isso tem para ensinar para você? Não tem nada a ver Então com vai lá na chuva. não tem nada a ver com a chuva, tem a ver com o estado de espírito que eu fiquei após esse acontecimento e todas as consequências dela. E eu falei disso, obrigado, desculpa, que você já tinha comentado sobre isso no grupo, né? Mas quantas vezes as coisas pequenas não acontecem na nossa vida e a gente simplesmente emite uma palavra indizível aqui, né? Mas não aprende nada com aquilo. Novamente, não é aprendizado das coisas materiais, é aprendizado das coisas espirituais. O que aquilo tem para ensinar? Não é verdade? A hora que você desceu a escada do prédio e encontrou aquele vizinho, falou bom dia, ele nem te olhou na cara e veio um sentimento ruim em você? Oi, Solange, pode falar. Olha, Sérgio, me lembrei de você que você está falando. Normalmente, quando estou dirigindo, tem uma ponte no Canal 4 que a maioria das pessoas tem quem está na fila e tem quem vem pela direita e vira na frente. Eu ia fazer isso, já estou me policiando. Já não fiz. Então, e aí vem um pouco daquilo que a gente ouve em vários lugares falando que Politicamente correto. o mundo de regeneração, uma das coisas principais que tem é a ética, né? Mas aí é tudo, a gente começar a reciclar o lixo, a gente começar a separar as coisas, não usar mais tanta sacolinha plástica, isso tudo, né, faz parte, então. Ser gentil com as pessoas, tudo, claro que tudo. Sim. Oi, Ana Cláudia. Não, eu ia falar para a Solange que eu ainda faço errado, então. O lixo eu reciclo, mas ali no Canal 4... Muitas pessoas fazem isso, mas Vou ele me fala que Mas às vezes é sem saber que está errado. Agora você não vai poder fazer mais, Ana Cláudia. Agora você já sabe que é errado. Né? Nossa, quando já estou me acontecer, policiando. eu vou contar aqui. Mas olha, gente, cada um vai fazer a avaliação daquilo que acha que deve ser transformado. Porque as dificuldades que vão aparecendo, elas aparecem justamente para você falar assim, escolha. E você escolhe. A Solange entendeu que fazer aquilo não é a coisa mais certa do mundo. Vai aparecer um monte de oportunidades, ela vai estar atrasada, um monte de coisa que fazer aquilo vai ajudar ela. Mas ela vai ficar tentada a ir pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ai, Acho que meu nunca mais vai Deus. pelo lado direito, viu, gente? Agora só vai pelo lado esquerdo. Mas fico tentada, mas eu falei, não, Solange, você não pode. No dia que a gente foi tomar
do chá da tarde, né? Aham. Aí quando eu fui pagar a conta, e aí não veio no cartãozinho, né, do chá da tarde, só veio do docinho que eu comprei para minha neta, né? Aí eu, moça, não tá aqui o chá da tarde, né? Aí ela, então tá bem, ela colocou. Acho que teve outras pessoas que aconteceu isso também, que tal. Aí eu comentei isso com uma colega no meu trabalho, aí ela falou assim, você é besta? Você tinha que ter comido lá de graça. Acho que eu falei, mas gente, Gente, que é eu, isso? eu não ia conseguir fazer isso. Eu sentei com um grupo de amigos, né? A gente estava numa vibração tão boa, tão gostosa, né? E valeu, né? Valeu pagar aquilo, né? O que a gente, né? O que eu comi e tudo, né? Eu falei, não, mas eu não ia conseguir dormir se eu fizesse isso, né? Ai, você é muito besta. Ia economizar dinheiro. Eu falei, não, mas eu ia ficar com noite sem dormir se E eu a fizesse isso, consciência, né? Minha né? consciência, né? Ia pesar. Bom, e aí, nessa frase ainda, tem mais uma pergunta para a gente. Nós temos Jesus como modelo de vida ou como modelo de filosofia? Vocês entendem a diferença? A gente vê os ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele nos deu como alguma coisa contemplativa, oh, que bacana, ou a gente procura colocar em prática na nossa vida? Procura colocar Na em medida prática. do possível, a gente tenta colocar em prática, né? É, Eu não sei. Agora eu quero Eu não entender. sei responder. Eu não sei Na responder medida do isso. possível. O que significa na medida do possível? é que Vamos nem tentar Não sei. colocar, vamos tentar Quando que é justificar essa medida do vamos possível. falar da seguinte forma, quando que é impossível? Nunca é impossível, né? Nunca é impossível, eu acho. Então, Mas eu não sei é que responder Jesus é isso, não tão, sei. ele como foi o homem mais perfeito que chegou na Terra, então para chegar perto dele tá um pouco impossível. Então são pequenas atitudes nossas do dia a dia Sim, que ele nos exemplifica que a gente vai tentando modificar e se aproximar do modelo dele. Quer dizer, em pequenos gestos de caridade, de respeito, de atenção. Acho que são nessas pequenas atitudes que a gente vai ten- tendo assim, a possibilidade de exemplificar. Não Na sei se eu estou certa realidade, ou se eu estou errada, mas na realidade, a gente tem que acho que certo. desmistificar uma coisa. Quando a gente fala que Jesus é o nosso exemplo, não significa que a gente vai conseguir hoje fazer o que ele faz. não. então, Não, na medida do possível. não, é impossível a gente fazer o que ele faz. Estou falando em termos Sim. não de milagres, né? Mas estou falando em termos de modo de ser. Por quê? Porque a gente, Amor incondicional que ele tem. isso, a gente não atingiu esse nível ainda, nós estamos Não. caminhando, tá? É. Então, colocar em prática aquilo que Jesus faz, nunca é impossível, mas não é praticável para a gente ainda porque nós somos muito imperfeitos. Então, quando a gente fala É, por incondicional, nós não sabemos o que é isso. Nós estamos aprendendo. não. Como que a gente quer colocar em prática alguma coisa que a gente ainda não sabe? Então, você me fez fazer uma reflexão agora nesse amor incondicional de Jesus. Eu posso ter o gesto caridoso de fazer a minha doação, me sentir com compaixão de uma pessoa que esteja em situação de rua, levar um cobertor, levar um lanche, eu ter esse gesto. Posso dar uma palavra de conforto, de carinho. Agora, como Jesus chegar a abraçar esse meu irmão, eu não conseguiria. Você Ainda entendeu? não. Isso Ainda não. ainda não consigo. Mas é isso que a gente precisa compreender. E nós temos duas formas de a gente olhar esse aspecto que você falou, Solange. Um deles, eu já consigo ir na rua e ajudar meu próximo. Você vai ficar feliz com isso. Mas se você ficar olhando só, eu ainda não consigo abraçar, você vai É que ficar veio essa infeliz com uma reflexão coisa boa que agora. você faz, né? Não, é que isso veio agora, que você falou, traçando um comparativo com Uhum. Jesus, e eu fiquei refletindo aqui em relação ao amor incondicional dele. Ele fazia isso, Fazia. né?
É isso tocava aí. em leproso, né? Abraçava todo mundo. E isso eu ainda não consigo. Agora, quando a gente fala, né, ter Jesus como modelo de vida, é a gente buscar fazer o que ele faz. O que significa? A gente vai errar, gente. Isso, isso não é se vai errar, é quando a gente vai errar. E a gente erra a todo momento, tá? Mas quando a gente erra na nossa autoanálise, a gente percebendo que errou, a gente vai procurar fazer o certo. Isso é usar Jesus como modelo de vida. Usar ele como modelo de filosofia significa o seguinte: ai, que lindo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Isso é filosofia. Você não está transformando isso dentro de você em em alguma coisa que vai modificar você. Entendendo? Entendi. Oi, Juliana, pode falar. Eu tinha Jesus como filosofia quando eu não entendia que ele foi um de nós, que ele errava, que ele foi um espírito que teve a evolução e chegou onde ele está. A partir do momento que eu tive essa consciência, aí ela se transformou. Não era mais uma filosofia, era um exemplo de vida. Gera um modelo. É, é um modelo onde eu quero isso. Um dia vai passar-se encarnações e encarnações, mas eu posso chegar lá. Aí É. ele se transformou num modelo. E essa conversa que a gente está tendo não significa que, errei. É que eu sou imperfeito mesmo. Isso daí não é o pensamento correto. É, errei. O que eu vou fazer para acertar? Entendeu? Mas sem se punir, sem se chicotear por ter errado, porque errar faz parte da vida. É por isso que nós estamos aqui. E é errando que a gente aprende. Entendeu? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário ainda a respeito desse parágrafo? Alguém poderia questionar o motivo pelo qual Deus nos quer perfeitos. Não seria melhor cada um ficar como está? Será? É uma boa pergunta. No Espiritismo, contudo, encontrei a resposta que me convenceu pela lógica de seu fundamento. O sofrimento e a felicidade são proporcionais ao grau de pureza do espírito. Ora, quanto mais o espírito vai evoluindo em amor e sabedoria, mais ele é lúcido para distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que lhe convém daquilo que não lhe convém, fazendo, portanto, boas escolhas e tendo boas atitudes. A consequência outra não será que não a felicidade da colheita de tudo aquilo de bom que ele plantou. Você vê? Mais uma coisa importante aqui, que as boas escolhas elas vão ser cada vez melhores dependendo da elevação, da pureza do espírito. Nós não somos espíritos puros. Então nossas escolhas são erradas muitas vezes. E conforme as consequências dessas escolhas, nós precisamos aprender. Precisamos estar sempre comparando com o nosso modelo, que é Jesus. Sempre comparando o que a gente faz com o modelo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: baseado naquilo que eu sei, qual que seria a escolha de Jesus? Que a gente compare e veja se nós estamos indo pelo lado correto das escolhas. Né? Tudo bem? A gente já consegue enxergar a nossa vida como acréscimo de felicidade, mesmo com todas as dificuldades que nós vivenciamos? Às vezes. Às vezes. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho mais a agradecer do que reclamar da minha vida. Eu tenho muito a agradecer, muito. Então, Quer ver do que eu estou falando? No passado, a gente tinha um problema e a gente ficava remoendo aquele problema, não é verdade? E isso nos causava muito sofrimento. Hoje em dia, o problema vem, a gente ainda remoe, a gente ainda é imperfeito. Mas no momento que a gente percebe o caminho errado que a gente está seguindo, de escolher o sofrimento, a gente lembra de todos os ensinamentos e tenta fazer uma coisa diferente, né? Ter pensamentos positivos, tentar sair do buraco. Isso nos traz um ânimo diferente na nossa vida, não é isso? Isso não deixa a gente feliz? Sim.
Então, somente por tentar buscar escolhas corretas, isso já nos deixa feliz, porque a gente percebe que a gente já não é o que era antes, que nós já somos melhores. E isso nós precisamos valorizar dentro de nós. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém passou por alguma situação dessa? Vivencia isso atualmente? Como é que é? Não. Não. Não vivencia essa felicidade de conseguir olhar agora para achar um caminho melhor? Acho que É em que todo momento, se a gente parar para fazer uma reflexão, uma análise, a gente vai ver que a gente está caminhando, que a gente faz isso. E a gratidão brota de uma forma tão genuína que isso faz um bem enorme. Ter gratidão pelas coisas ruins sim. e principalmente pelas boas também. Porque a Sim. gente não é hipócrita também de falar que não quer coisa boa, né? Então a gente tem que agradecer, ter gratidão pelo ruim e pelo bom. Ou que ama as coisas ruins, né? Aí vira masoquista, né? É, Isso aí não. não dá, né? Evidentemente, essa plantação nem sempre se fará em terreno fácil, porque geralmente, diante das facilidades da vida, pouco ou quase nada nos empenhamos no trabalho de autossuperação. Mas é diante do terreno pedregoso que o lavrador tem que se empenhar com mais afinco para que a semente brote, vingue e dê frutos. Tenho observado que o homem mais cresce no período de dificuldades. Sem elas, tendemos à acomodação. Se não fossem as dificuldades, será que estaríamos nos dedicando à autotransformação? Não. Acho que seria mais difícil de enxergar isso. Sem dificuldade a gente não faz nada. A gente não ia nem perceber que tinha Pois é, dificuldade. ia ficar A de gente boa. Ia ficar de boa. é, Mas o que fizer, bem ou mal, você tá de bem. Ah, eu vou escolher o melhor, né? Eu vou é, comer o que eu puder comer, não é verdade? Eu vou fazer o que eu puder fazer, que se dane os outros, não é isso? Por quê? Porque eu não sofro nada com o que eu faço. Só tenho as coisas boas da vida, que queira ou não queira, né? Principalmente Não ia aquele... aprender nada também, né? Né, Sérgio? Também Não, não ia aprender nada, porque Exato. para quê? as Né? dificuldades ensinam, É não é isso isso? mesmo. Aquela dor no corpo vem de algum lugar, não vem? É. Aquele dor emocional vem de algum lugar. Aquela dificuldade financeira vem de algum lugar. Não sei de onde que vem, mas vem. Mas, Então, procura compreender o que fazer para superar isso e para que não aconteça mais. Então, eu sempre falo, né? O bom da batata frita é o óleo que ela tá, não é isso? Mas faz e o um engraçado aquilo lá, mas eu que escolho. Agora, se o óleo não fizesse mal, eu ia comer batata frita todo dia, não é verdade? é, Mas não é fryer. É verdade. Agora estou aprendendo a comer batata na air fryer. Sabe por quê? Eu estou com colesterol alto, aí eu tive que aprender, né? tá que nem eu, faz no forninho, né? Então. tá vendo lá? Vamos lá. Assim, diante das dificuldades que batem à nossa porta, a revolta, o desânimo, o esmorecimento e a fuga jamais poderão representar medidas em favor de nossa felicidade. Isso porque a capacidade de de enfrentamento do obstáculo é que iremos aprimorar os talentos de nossa alma ainda imperfeita. E os problemas surgem exatamente nas áreas em que nosso espírito está mais necessitado de elevação. Bom, a gente pode entender aí nesse parágrafo que o principal não é resolvermos o problema, mas sim as lições que a gente aprende quando estamos passando pelas dificuldades. Não é verdade? O problema não tem nenhum objetivo na vida a não ser nos ensinar lições. Não é isso? Tem aquela pessoa que é avarenta, tem muito dinheiro, mas é avarenta. De repente ela perde tudo. Para que será que ela tá? Por que será que ela perdeu tudo?
Aprender uma lição, né? Porque ela não usava. Aprender a dar mais valor em outras coisas Ela do que não o material. ela não usava com sabedoria o bem que ela tinha, não é? Não, não ajudava ninguém, não fazia nada. Não, não gastava nem com ele mesmo, então não precisa. A gente tá fazendo um monte de historinha aqui, mas cada um tem o seu motivo para cada problema que aparece É, na frente, né? E aí cabe a cada um de nós buscar um caminho diferente. A gente não sabe o motivo pelo qual está acontecendo aquele problema com a gente. A gente não sabe. Mas, perante aquele problema, a gente precisa buscar um caminho diferente para que a gente possa ser feliz mesmo com aquele problema, né? Então, você vai pensar em altruísmo, aceitação, resignação, resiliência, né? Porque para muitas pessoas a vida fica o tempo inteiro dando chapuletada, né? A pessoa começa a se erguer, pá, vê outro negócio e cai. O que está apresentando ali para a pessoa? Seja resiliente. Caiu, levanta, bate a poeira e continua andando. Caiu de novo? É isso que está ensinando. Porque quem sabe o que foi na outra vida? Quem sabe quantas vezes a pessoa desistiu? Não é verdade? Ah, uma pergunta. Após vocês passarem por uma dificuldade, vocês fazem uma análise para encontrar os aprendizados que vocês tiveram? Acho que não. Nunca parei para pensar nisso. Já perceberam como que seria rico para a gente, depois que a gente passa a dificuldade, analisar o que a gente podia aprender com aquilo? Porque no momento que a gente está passando, eu vou ser sincero, ninguém consegue ter uma clareza muito boa para avaliar. Você está no meio do furacão. Na realidade, você está querendo se salvar, né? Mas depois que você passa, você fala assim, puxa vida, passei pelo furacão. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Meus sentimentos, como é que ficaram? Né? Quando essa análise não é análise do mundo material, é análise do mundo espiritual nosso. Então, como é que eu me senti? Eu fiquei muito revoltado? Eu procurei olhar o problema ou a solução? Será que eu aceitei aquilo? Essa é uma reflexão muito importante para a gente fazer depois que as dificuldades passam, né? E quando eu falo dificuldade, eu estou falando de todas elas. Mesmo aquela dificuldade na conversa com alguma pessoa, entendeu? Teve uma dificuldade na hora que estava conversando com uma pessoa. Aquela conversa não foi boa. No final das contas, quando terminou a conversa, estava tudo resolvido. Aí, quando a gente fica sozinho, a gente pensa assim, bom, o que aconteceu nessa conversa? Qual o meu sentimento que fez com que essa conversa não fosse boa para mim? Por que eu agi dessa forma? Sabe, qual que é o meu defeito? Que virtude que eu podia ter utilizado para poder não passar por essa dificuldade? Sabe, reflexões como essa, com as mínimas coisas, ajudam a gente a entender quem nós somos e o que nós podemos fazer para vencer as dificuldades de uma maneira mais fácil, né? E aí, algumas das dificuldades vêm por expiação, não é isso? E quando a gente encontra o caminho, pode ser que essas dificuldades comecem a vir não mais como expiação, mas como prova, para mostrar para a gente que a gente agora conseguiu achar um caminho bom para aquele tipo de situação. Vocês já tinham pensado nisso? Não. Não. Não dessa forma, assim. Imagine, se a gente deixar para aprender somente quando o problema vier, a gente vai ter muito problema na vida. Mas quando a gente aprende, depois que o problema passou, talvez ele não volte mais, né? Justamente porque a gente já aprendeu. Já Deus sabe não vai como fazer. passar por problema porque a gente tem um alvo nas costas. Não. Os problemas estão aí para nos ensinarem. Se a gente já aprendeu, eles não precisam voltar mais, é ou não é? E como é difícil fazer essa reflexão. Muito. Por isso que muitas vezes os fatos se repetem na vida da gente, porque a isso gente aí. não aprendeu. Não aprendeu. Aí É. volta de novo. E você Ou- não A gente aprende. aprendeu.
Ou mesmo a análise que a gente fez, vamos supor que eu fiz uma análise. Não, eu preciso fazer isso nessa situação. E aí chega o problema de novo para provar para a gente, né? E a gente faz aquilo que a gente tinha falado que ia fazer e mesmo assim não dá certo. Então significa que a gente não entendeu muito bem o motivo pelo qual a gente sofreu. Então, vamos analisar um pouco mais fundo, ou então pensar de uma forma diferente. Nossa Senhora, tá vendo as engrenagens movendo na cabeça de todo mundo aí. Coisa para pensar muito. Eu estou pensando aqui também. Mas essa é uma prática muito boa para a gente, viu? Oi, Solange, pode falar. Não, eu tô aqui pensando, quando se apresentar o problema, que eu vou refletir dessa forma. Ih, eu saí aqui. Tá de lado aqui, tem que virar a cabeça para Ai, ti. meu Deus. Aí. Pronto, agora... Uh-uh. Sabe, a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, tá? A gente ainda não, sabe, às vezes a gente fica remoendo o problema, a dificuldade durante um bom tempo e esquece de fazer essa reflexão. Mas é uma boa oportunidade. Quem faz escola de aprendizes no Evangelho, do Evangelho na Aliança, é o objetivo da caderneta pessoal. Fazer justamente isso, essa autoanálise e entender o que preciso fazer de melhor, né? Não é simplesmente registrar o problema, não é simplesmente pensar no problema, e sim pensar Uma proposta. como que eu posso ser melhor da próxima vez, né? Muito bem. É que às vezes, Sérgio, eu acho que a gente passa pelo problema, consegue resolver, mas a gente não quer nem pensar nele de novo porque dói, faz a gente É isso mesmo. a mesma dor de novo, né? Então, mas Essa que resolveu e seguir em frente. não é a mesma dor, é o mesmo sofrimento. Não sei, é um sentimento, né? A dor é o problema em si, o sofrimento é como a gente reage a ele, tá? É, Vamos estipular dessa forma. Então, é. se a dor já passou, e quando eu me lembrar dele, e se eu sofrer, é justamente nisso que eu preciso trabalhar. Vocês entenderam? Entendi. É É isso meio que é difícil. filosófico. Seria ressignificar? Ressignificar, mas transformando como a gente sentiu aquilo, né? Essa é a ressignificação que a gente precisa, tá? É. Por quê? Se a gente Outros conseguir transformar, uma nova oportunidade que aparecer, a gente vai sofrer de novo, gente. Não pensem que a gente vai fazer um estalar de dedo e vai ficar tudo bom. Mas uma nova oportunidade que a coisa aparecer, a gente vai sofrer menos. E a gente já vai ter trabalhado o sentimento dentro de nós. Tá bom? Lembrem-se, quando a gente transforma o sentimento dentro de nós, a gente se aperfeiçoa. Se aperfeiçoando significa que a gente chega mais próximo da perfeição. Chegando mais próximo da perfeição significa que nós estamos sendo um pouco mais felizes. Não é verdade? Não é felicidade total, mas estamos sendo um pouco mais felizes. Ah, mas eu pensei em fazer isso, o problema voltou. E eu fiquei chateado porque o problema voltou. Então você não aprendeu a lição. Entenderam a diferença? Entendeu? Você ficar chateado de novo pelo mesmo problema, significa que você não aprendeu ainda a lição. Vamos receber outra folhinha igual para fazer de exercício. Exatamente. Você vai... Aí você fala para o professor te dá um monte de lição. Aí você faz tudo meia boca, né? E aí a professora faz uma prova. Aí você vai na prova porque você fez a lição meia boca. O que a professora vai fazer? Vai te dar mais De lição. novo, E depois que você falar que fez a lição, o que vai vir? Uma nova prova. a prova. É tão simples Tá quanto certo. isso. E se você tiver dificuldade em fazer a nova lição que a professora deu, significa que você não aprendeu a lição. É isso aí. Não vamos passar na prova. Olha, o pior é que tem muita lição e muita prova pela frente ainda. Isso que eu estou pensando aqui. A gente vai ficar nisso de faz a prova e não aprende a lição, e faz a lição e não aprende, não faz a prova.
muito tempo, vamos voltando. até a gente resolver, até aprender. Vamos voltando. Até que a gente decore todos os exercícios, né? E saiba fazer, não é isso? Faça uma cola. Faz uma cola. Cola. Mas é verdade, tem que fazer uma cola, sabe, gente? Como é que é essa cola? Quando acontecer isso de novo comigo, já sei como tem que fazer. Isso. Deixa escrito Então, em algum lugar. isso mesmo. Ó, vou falar, quem é da aliança, essa cola te chama caderneta pessoal, novamente, tá? É bem difícil. Eu já ouvi falar dessa caderneta. Não sei, não sou da aliança, mas eu já ouvi falar várias vezes dessa caderneta. Mas quem não é da aliança, pode escrever o que tem para falar. Escrever, sabe? Quando passar pelo problema, o Ruiz me falou para fazer isso. Você passou pelo problema? Passei. Aí escreve todas as coisas que você sentiu naquele problema. Escreve, não importa. Livre, sabe? É só para você. Aí você lê tudo que você escreveu. E aí você começa a analisar aquilo que você escreveu como um observador. Não é você mais. É uma pessoa que está de fora. E começa a dar conselho para você mesmo. Depois que acabou, sabe o que você faz? Taca fogo naquele papel. E quando você taca fogo, você fala assim, eu estou queimando toda coisa ruim que eu passei naquele momento. Pronto. Significa que você não vai passar de novo? Não, mas pelo menos você incluiu dentro de você mesmo alguma coisa diferente, uma situação desagradável que você vivenciou. Incluiu e tirou também, né? Porque quando você escreve, você está pondo para fora aquele sentimento que você E com que certeza estava te coisas fazendo que mal. você não falaria para ninguém. Então você Exato. coloca ali no papel e é para você e aquilo te alivia. Diário. Te alivia. Diário íntimo. Eu tenho uma tática diferente, que todo mundo aqui já conhece, né? Sim, Eu Vai falo, pro espelho. eu falo comigo, eu falo. Vai no Eu acho que não está espelho. bom, que está alguma coisa errada. Eu começo, mas o que está acontecendo? E alto, eu falo, moro sozinha, então eu tenho essa grande possibilidade, né? O que está acontecendo? Você não está vendo isso? Olha só, presta atenção. Eu vou fazendo assim comigo. sabe, Há muito tempo eu faço isso. isso é importante, viu, Leda? Porque você aprende a ser sincera com você mesmo, tá? Né? Agora, o escrever tem uma coisa a mais. A neurociência fala sobre isso. Quando você escreve, quando você fala, você põe tudo para fora pela boca, né? Mas quando você escreve, Registra. você é obrigado a organizar o seu pensamento para colocar aquilo no papel. E E quando eu acho você que registra mais, né? registra Registra melhor, mais. registra melhor não só as coisas que você vivenciou, mas também as soluções que você está propondo para si mesmo. Entendeu? Então, por isso que escrever é importante. Não é necessário fazer caderneta pessoal, mas se você faz isso, depois rasga o papel. E você nunca mais vai ler aquilo lá, eu juro para você. Uma vez eu peguei minha caderneta pessoal de quando eu fiz a minha escola, isso nos idos de 1982, né? As bolinhas eram tudo quadradas naquela época ainda. E aí o que estava escrito, eu falava assim, meu Deus do céu, olha o que eu escrevi aqui, como eu era imaturo naquela época, né? Vai me ajudar o que eu escrevi naquela época? Vai me ajudar agora? Não, porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Então, por isso que você escreveu, você registrou, deu uma lida naquele papel, colocou aquilo que você acha que vai ser bom você fazer diferente, taca fogo naquilo. Queimou a caderneta. É registro histórico agora. Legal, vamos lá. Algumas pessoas dizem reclamando, tudo na vida eu tenho que conquistar com muita luta, muito esforço, muito suor. Nada cai do céu, nada vem fácil para mim. É provável que esses espíritos já tenham tido facilidades em outras experiências e não tenham sabido valorizar as oportunidades recebidas. Desperdiçaram situações favoráveis, caíram na ociosidade, não foram diligentes, perseverantes, atentos
e deixaram a semente sufocar na terra descuidada. Agora voltam a uma nova experiência na terra, para adquirir as virtudes do esforço, da conquista, da perseverança, aproveitar as oportunidades de crescimento, até que um dia esses valores estejam definitivamente incorporados ao seu patrimônio espiritual. A gente sente a vontade de desistir. A gente sente ou já sentiu vontade de desistir quando as dificuldades apertam? Puxa, Já. muitas vezes. Já senti, já senti. Eu passei por um problema, eu já falei aqui mais de uma vez, e eu estava tão exaurida de sofrer que eu falava para minha mãe assim que se Deus quisesse me levar, porque eu não teria coragem de tirar minha vida, eu já ia, que eu estava cansada, que eu não queria mais saber. Minha mãe falava assim, não fala isso, pelo amor de Deus, você tem 2 filhos aí para criar ainda. Eu falei, mas eu estou cansada, não quero mais, já para mim já deu, chega. Eu cheguei a passar por isso, passei sim, Então, hoje em faz uns dia, 12 anos. hoje em dia, agora com tudo isso que a gente está vendo, a gente percebe a nossa fragilidade naquele momento e hoje a gente já pode compreender que a gente precisa dar a volta por cima quando a gente perceber que isso está acontecendo. Quando a gente perceber que isso está acontecendo, sabe o que significa? Que a gente não tá vendo aquela dificuldade como oportunidade de aprendizado. Eu Muita só não vi como oportunidade de aprendizado, como me revoltei, como disse a Juliana, eu fiquei no fundo do poço muito tempo, como disse a Ana Cláudia, eu não pensava, nervosa, todos os espíritos possíveis de sei lá de onde negativos estavam comigo, porque aí eu ficava naquele círculo vicioso, o pensamento não vinha para a solução. Então foi um período bem complicado, mas que eu consegui, graças a Deus, eu conseguiu. saí, agora passei. Agora, o que é bom nesse texto é o seguinte: quando a gente perceber que está indo por esse caminho de desistir e tal, o que a gente precisa lembrar é que aquilo lá é alguma experiência, alguma lição que a gente precisa aprender, de alguma forma, né? E de alguma forma, busca ajuda, porque às vezes sozinho a gente não consegue sair do buraco. Busca ajuda para conversar, falar, chama alguém que você confie para poder falar tudo aquilo que está te oprimindo para ver se consegue aliviar a pressão e você conseguir enxergar a luz de novo no fim do túnel. Naquele momento eu tive bastante apoio da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, assim, mas eu não consegui, naquele momento, saber qual era o aprendizado que eu tinha que passar. A minha revolta era por que eu estava passando por aquilo, por que eu estava fazendo, se eu não tinha feito determinadas coisas, por que eu estava passando por aquilo. E eu não cheguei a essa conclusão naquele momento. Depois, sim, porque aí a gente veio tendo na calma, você consegue raciocinar melhor diante de tudo que passou e tirar o aprendizado, mas no momento, não. Não Tá mesmo, vendo? só era mais revolta. Você falou que não fazia, mas você faz a análise depois do problema passar. Tá vendo? Depois, né? A gente costuma fazer isso aqui quando nós conversamos a respeito do assunto, a gente imagina alguma coisa extremamente é, processo bonitinho de como fazer essas coisas. Não, é pensar realmente, sabe? De repente você lembra de uma coisa que não foi muito legal, pensa o aprendizado que você teve, como é que você saiu daquilo, os sentimentos, se você teria o mesmo sentimento agora, se hoje você já seria melhor, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. Aí no final do texto diz o seguinte: até que um dia esses valores estejam definitivamente incorporados ao seu patrimônio espiritual. Isso aí nos mostra que as lições, né, que são as nossas dificuldades, continuarão chegando até que aprendemos o que precisamos para o nosso crescimento. É por isso que a análise do nosso aprendizado após uma dificuldade é importante. Entendeu? Com que frequência a gente faz isso?
Nossa Senhora, agora até Eu me estou sinto dando mal. oportunidade de outras pessoas falarem. Tá certo? Muito boa tática, Solange. Bom, cada um precisa responder para si mesmo se a frequência com que faz isso tá boa. Porque cada um que passa suas dificuldades, né? Cada um que está buscando o seu próprio aprendizado e cada um sabe o quanto de tempo precisa dedicar para o seu crescimento espiritual. Ninguém pode ser juiz de ninguém, né? A questão aqui é o seguinte, o que a gente viu é que quanto mais a gente praticar isso, mais rapidamente essas dificuldades que a gente vivencia hoje vão ficar para trás, né? Vão vir outras, viu, gente? Não se preocupa não, que tem bastante coisa para a gente trabalhar dentro de nós ainda. Ah, com certeza. Esse simples exemplo pode ser transportado para as demais áreas problemáticas da nossa vida. E cada um descobrirá o que os problemas lhe estão querendo ensinar, que virtudes eles lhe estão treinando. Por esta razão, a espiritualidade nos diz que, em nossas experiências na Terra, precisamos empreender a jornada do herói, aprendendo a amar, a construir, a auxiliar, a sermos pacientes, para que um dia possamos deixar este plano na luz da vitória. Não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre as próprias imperfeições milenares, que tanto nos fazem sofrer. Sei que não sairemos perfeitos dessa atual experiência, nem é este o objetivo. O propósito é que possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Então, esse negócio de resistir a uma versão melhor de nós mesmos apenas acabará nos criando mais problemas, mais dor, mais sofrimento. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente vem concretizar tudo aquilo que a gente já leu, né? Mas tem uma coisa importante aqui. Aqui a gente muda um pouco a nossa visão do que seja a vitória, né? Não é a vitória na matéria. Não é você vencer o problema, sabe? Problema de saúde, problema financeiro, problema de relação. Não é essa a vitória que a gente deve procurar. É a vitória sobre as nossas imperfeições. É essa que a gente precisa buscar. Desculpa, deixa eu dar um passo atrás. A gente precisa buscar a vitória sobre a matéria, tá bom? Mas ela não é tão importante quanto a vitória contra as nossas próprias imperfeições. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto que a gente precisa buscar. E eu vejo, pelo que vocês falam, e eu gostaria que vocês falassem mais, que vocês têm conquistado essas vitórias, tá? Mesmo que, no nosso ponto de vista, ela seja muito pequena, mas nós estamos conquistando. Sabe? Quem quer dar um passo muito grande, muitas vezes acaba tropeçando e caindo, não é verdade? Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Por menor que seja, nós estamos andando, né? É isso que a gente precisa buscar. Tá? Alguém gostaria de complementar com alguma coisa? Já tinham visto a vitória dessa forma? Então, assim, Sérgio, eu me sinto mais vitoriosa. Eu não sei o que eu fui na encarnação passada, mas nessa que eu tenho memória, né? Nessa, eu já estou muito melhor, porque eu cheguei aqui, eu estou aqui com vocês. Eu faço o estudo, eu faço as vibrações, não é? Eu na aula. Então, eu acho que isso é uma vitória, não é? Você pode dizer assim, muito grande, porque eu melhorei muito, né? Então, do que quando eu comecei, né, da minha idade até agora, eu dei um passo gigantesco, eu melhorei muito. Eu estou no caminho de aprender, de me aperfeiçoar, às vezes lentamente, né? Mas estou no caminho, eu cheguei, estou aqui. E como é que você sabe disso, Leda? Porque a gente precisa analisar, né? Às vezes a gente fala assim, não, melhorei. E aí porque eu não tinha essa espiritualidade toda que eu tenho agora. Eu não tinha essa... Eu li alguma coisa, mas eu não tinha esse entendimento
que agora, com os estudos, eu me proporciono. E outra Percebe? coisa, nas nossas lições, Isso. você sente as dores que você sentia quando você começou a trabalhar aqui? A- a- Não, Então, né? significa que essas lições você não precisa mais. Melhoraram muito. Mas espera aí, eu ainda tenho problemas de saúde. Claro que tem, porque a gente precisa continuar aprendendo sempre, né? Às vezes é prova para ver como que passa pelas dificuldades, né? Claro que vai ter, mas aquela, da forma como você tinha anteriormente, você já não tem mais. Pode ser que volte? Claro que pode ser, mas para mostrar outro tipo de coisa para você, entendeu? É, Fala, é. Solange. Não, eu assino embaixo o que a Leda falou pela minha própria experiência também, que eu percebo a modificação em mim mesma também. Quando eu comecei, eu era, ó, eu vou falar de mim, mas assim, contenham os risos, por favor. Eu era muito mais desequilibrada, falava muito mais alto, minha casa era o caos, eu falava alto o tempo todo, eu era muito mais agitada. Não que eu não seja ansiosa, eu sou ansiosa ainda, estou tentando me conter. Mas hoje eu tenho paz, minha casa é mais tranquila, a gente conversa mais baixo, não tão assim. Mudou. Acho que a vibração da minha casa mudou. É. Mudou tudo. Aí, com os meus filhos, o meu relacionamento, mudou tudo. Mudou tudo. É. Graças a Deus, eu estou muito feliz, porque eu persisto também como a Leda. A gente busca, né? Está fazendo a nossa busca na nossa evolução espiritual. Então, também, todo dia a gente procura estar na vibração, no acolhimento, no estudo, É. na Tem as sustentação. leituras, Então, tem os livros, tem uma que eu porção de não coisas fazia que eu nada fazia, disso. que a gente está Minha caminhando. vida, A gente minha lia, vida, eu lia, sempre li muito, mas não estudava do jeito que a gente está estudando agora. Não não, mas eu discutia com nem ninguém lia. sobre o que eu estava lendo, não é? Então, isso já traz um aprendizado melhor. Leda, nem essa leitura espiritual eu tinha esse hábito de estar lendo toda hora, como eu estou tendo agora, essa busca de conhecimento, É, que agora é uma busca. Né? é Ou uma então eu estou busca. vendo a live da Mônica, ou eu estou vendo do Divaldo, eu estou procurando coisas É. assim. Às vezes eu estou sentada no sofá, pego o telefone, vou para o YouTube procurar alguma coisa. Que Eu ponho agora na tem televisão, eu ponho o YouTube na esse televisão, desejo. porque Ah, mas aí pronto, ó, tem um é marido uma vendo beleza. Todo televisão, mundo eu tô do escuta junto comigo. Os espíritos que estão aqui, todo mundo vai se evangelizando. Só que eu tô na sala com o marido, aí ele fica na televisão Ah, e bom, você aí é vê. verdade. Aí é Não tem como. Mas, Mas teve esse diferencial todo na minha vida. Uhum. Nesses 3 anos que a gente está junto, mudou bastante. então, mas pensa bem, tudo isso que vocês estão falando das leituras, das lives, dos vídeos, tudo isso que vocês têm buscado, dos trabalhos nas vibrações, dos estudos que a gente faz, isso tudo simplesmente ajuda a alicerçar as mudanças que vocês estão propondo para vocês. Porque o importante mesmo é a mudança que vocês estão propondo. É a gente, né? É o que a gente faz pela gente mesmo, né? Como é que a gente se modifica, melhora, Se aprende a conhecer, conviver, saber aprende a conviver. É, o que que eu tenho que melhorar. Eu acho que essa é a isso. minha grande vitória, é hoje olhar e saber que eu sou egoísta, que eu sou, que eu tenho ainda orgulho e tentar Sim. melhorar. Essa acho que é uma vitória de E acho que reconhecimento em primeiro lugar. e o que a gente precisa fazer é não olhar só para frente para ver as pedras que a gente tem que superar. A gente tem que olhar para trás também e falar assim, olha quantas que eu já superei, né? Isso que Uhum. a Leda falaram agora, né? Da mudança que aconteceu nesses últimos 3 anos, que não é mérito das nossas reuniões, é mérito de cada um de vocês. O que a gente fala aqui simplesmente motiva, mas o mérito da mudança é de vocês. Quantas pessoas que a gente já viu passarem pelas nossas reuniões e simplesmente saíram e continuam sendo o que elas sempre foram, não é verdade? Então, a gente nunca pode esquecer que o mérito da transformação é individual. Então, quando eu olhar para trás e falar assim, puxa vida, como eu cresci nesses últimos tempos,
essa felicidade tem que ser atribuída a si mesmo, essa gratidão tem que ser a si mesmo, porque você conseguiu colocar em prática tudo aquilo que vocês estão investindo tempo de aprendizado. Isso é uma coisa muito importante. E eu e a Leda, a gente está nessa perseverança, assim, porque todo dia, né? A gente está nas mesmas coisas, a gente está vendo que a gente está melhorando. Então a gente quer, tem essa ânsia de cada vez a gente quer mais. Né? É verdade. Estudar, aprender, não é? E cada um andando na velocidade No passinho que dá para andar. que a sua maturidade permite. E quando eu falo da maturidade, é para que a gente se sinta feliz porque nós temos. Porque nós vemos o mundo inteirinho imaturo. Ainda não tem essa expansão de consciência. Ainda buscam a vitória em cima da matéria. E a gente já está começando a enxergar de forma diferente, não é isso? Sim. Não vamos mais ceder aos impulsos da revolta, porque a vida não tem sido do jeito que gostaríamos. A vida nunca pode estar contra nós, porque nós também somos a vida. Portanto, o que nos parece problema é apenas um meio de que a vida se vale para extrair de nós o melhor que ainda não soubemos oferecer. Esse é o fluxo da evolução. Quando entramos nele, a luz da vitória nos aguarda. E aí é uma coisa muito legal, se a gente conseguir compreender bem esse capítulo. Até um momento da nossa vida, os problemas apareciam e a gente queria fugir deles, não é verdade? O que ele está falando aqui é que quando eu fujo dos problemas, fugir significa não resolver, né? Quando eu fujo dos problemas, eu estou fugindo do fluxo da vida. Não é verdade? Não estou dizendo que ele tem que procurar os problemas, mas se a gente está nesse fluxo e o problema apareceu, o que a gente precisa é utilizar isso a nosso favor, né? Então, quando a gente entra no fluxo da vida e fala que isso está acontecendo para mim, a gente aceita que isso está acontecendo para mim, para o meu aprendizado, se a gente acredita isso de coração, nós estamos trabalhando para o nosso benefício. O mais difícil que seja acreditar nisso, nós estamos trabalhando para o nosso benefício. Então, se tem um problema na nossa vida, enfrentamos ele de peito aberto, com resignação, com aceitação, com os olhos abertos para os aprendizados que a gente precisa ter. Não é fácil, gente. Não é todo momento que a gente vai conseguir fazer isso. Vai ter momento que parece que o mundo desaba sobre nós. E aí a gente vai estar esmagado sobre os escombros do mundo, e aí a gente lembra de tudo que a gente já aprendeu. E aí esses escombros vão ficando mais leves e a gente consegue levantar de novo. Porque o escombro é tão mais pesado quando a gente acreditar que aquele problema não é para nós. Não tem solução. Certo? Certíssimo. E aí, Muito bem. o que vocês acharam da página de hoje? Das nossas conversas? Ótimo. Bastante Ótima para colocarmos em prática. É, Ótima para colocarmos em prática. Tem muita coisa para a gente caminhar ainda. Tem sim. A gente Tem muita coisa. precisa ter a consciência disso e estar resignado com isso. Porque muitas vezes a gente acha que já aprendeu a lição, mas muitas vezes a gente escondeu Nós estamos na primeira folha ainda. a primeira gaveta, tá? Nós estamos na primeira folhinha. Vamos encerrar, então? Vamos. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os nossos amigos do Pingo de Luz, pela oportunidade que tivemos nesta noite, onde fizemos grandes trocas, muitos aprendizados, onde pudemos colocar para fora muitas coisas que nos oprimem, que possamos sempre lembrar desses aprendizados que nós temos,
para transformarmos a nossa vida. E nós vamos aproveitando este momento para vibrarmos pelo nosso universo, pelo nosso planeta que está doente, doente com os pensamentos da humanidade, encarnada e desencarnada. Que as nossas vibrações possam atingir todos os corações, levando amor, fraternidade, levando paz, e que essa paz possa se estabelecer no coração de todos os dirigentes do nosso planeta, que possamos buscar como humanidade a união em torno de um bem comum. Vibremos pelo nosso Brasil, por todos os políticos, que também possam se reunir em torno do progresso do povo brasileiro. Vibremos por todos os hospitais, envolvendo a humanidade que sofre a dor da doença. Vibremos pelo nosso lar. Nós vamos mentalizando cada cômodo, a sala, os quartos, banheiros, a cozinha, e vamos vendo esta luz se espalhando, e conforme ela vai se espalhando, as energias mais densas vão sendo dissipadas. Nós vamos enxergando cada cômodo do nosso lar, iluminado, brilhante, limpo. A atmosfera do nosso lar vai se tornando cada vez mais suave, mais leve. E com o nosso amor, nós envolvemos todos aqueles que convivem conosco. Mentalmente, nós vamos abraçando eles carinhosamente. Uma atmosfera de amor e de paz toma conta do nosso lar. E nós vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados da misericórdia e do amor divino. Graças a Deus e graças a Jesus.